A teoria começa, com Kazuma e Megumin fazendo a mesma rotina de quando eles faziam antes de enfrentar o Duran. E Kazuma fala que mesmo ele sendo suspeito, a rotina diária dele com a Megumin continuou, em dias chuvosos, em dias de neve, e até em tardes tranquilas. E Megumin pergunta pro Kazuma o que ele achou do arco-íris. E Kazuma fala na mente: o que eu tô fazendo aqui? Eu não posso continuar com isso. Na guilda de aventureiros, eles estavam na merda sem dinheiro, eles só estavam com o dinheiro que o Escanor ganhou das missões. E Kazuma fala que eles vão pra uma danger. E Megumin fala que não. E Kazuma que eles vão sim. E Megumin fala que ela será inútil nessa missão. E Kazuma fala que a Megumin falou que ela até levaria as malas deles se fosse preciso. E Aqua pergunta se eles não podem esperar a Darkness voltar. E Kazuma fala: escutem, nós temos uma dívida igual a de alguns países. Se eles não fizerem nada, eles vão morrer de fome. E ganhando mais dinheiro vendendo caixa de leite. E mesmo que ela esteja vendendo os legumes sem parar, Escanor fala: e mesmo esteja ganhando dinheiro nas missões, não será o suficiente. E Kazuma fala que esses empregos de meio períodos e essas missões básicas não vão dar o dinheiro que eles precisam. E ele coloca na mesa o folheto da missão da Danger. E Aqua fala que ela foi bem explorada. E Luna aparece e fala que foi descoberta uma nova passagem e teria uma missão de escoltar a equipe de pesquisa mais. E Kazuma fala que pediu pra ela dar pra eles prioridade nessa missão. E Luna fala que os aventureiros ainda não sabem. E Megumin fala que pode ter tesouros, mas o Dust pergunta se eles estão falando de dinheiro. Mas então Kazuma fala que não quer arrastar ele pra isso, então o mesmo dá um convite e fala ele usar bem. E Dust fala: deixa comigo. E Kazuma fala na mente que agora eles têm chance de juntar dinheiro e não quer que ninguém atrapalhem. E Luna fala: sorte. Então os quatro vão até a Danger. E Aqua fala que pra uma Danger de nível baixo fica muito longe da cidade. E Megumin fala: então eu vou poder usar a magia explosiva. E Kazuma fala que eles vão estar no subsolo, então não pense nisso. E Escanor fala que essa Danger deve ser bem antiga. E então Megumin fala que essa Danger foi criada pelo maior mago do reino. E ela se pergunta por que ele se escondia no lugar tão longe. E Kazuma fala: sei lá, talvez ele não consiga trabalhar com tanta gente. E o mesmo fala que vai primeiro e que eles podem esperar bem aqui. Então o Kazuma começou a descer as escadas. E o mesmo fala que com as habilidades detectar inimigos e espreitar ele consegue ir na Danger evitando os inimigos. E ele também vai usar previsão. Com essa habilidade ele consegue andar em lugares escuros com muita facilidade. E fala que momentos como esse tem que aproveitar suas habilidades. E Aqua pergunta se ele consegue enxergar no escuro. E Kazuma fala sim, quis ver junto com ele mas não consegue ver nada. E Aqua pergunta o que ele esqueceu quem ela é. E fala que a identidade de sacerdotisa e só um aterregoa. E a mesma pede pro Kazuma falar. E Kazuma fala e deusa dívida. E Aqua fala que ela é deusa da água. E a mesma fala que ela pode ter pedido alguns poderes com os mortais, mas ela ainda tem truques de deusa na manga. E encarar uma escuridão e moleza. E Kazuma fala que ela consegue ver mesmo no escuro, mas ele tá preocupado com ela caindo desse jeito. E Aqua fala que nessas Danger geralmente tem mortos-vivos que são atraídos pela energia vital dos vivos, e que o espreitar não vai funcionar. Então por isso ela tem que ir com ele. E Kazuma fala na mente que tem um mau pressentimento. E então Megumin estava tentando dar um nome à sua fala, e a mesma escolhe deixa a minha loucura fluir explosão. E Escanor fala espera, ela ficava brava quando chamava ela de louca. Agora ela mesmo tá se chamando de louca. Eu não tô mais reconhecendo ela. Então tudo iria acontecer como na história original, com Kazuma e Aqua achando uma nova passagem, e os dois começam a descer outra escada. E eles ouvem um grunhido, e Aqua fala que se os olhos dela não tiverem enganados, ele está tremendo de medo. E Kazuma fala ela também está com medo cada som novo. E Aqua fala que ela ainda pode correr. Então se ele detectar um inimigo avisa. E não pense em pegar na minha bunda só porque está escuro. E Kazuma fala que ele está pensando em descartar a Aqua ali. E Aqua fala que você só está brincando. E Kazuma fala que ela deveria conhecer ele, que ele não está mentindo. E Kazuma percebe que tem um inimigo vindo. E faz um gesto pra Aqua, mas falar um monte de coisa. E Kazuma explica que esse gesto quer dizer que um inimigo está vindo, mas o monstro aparece atrás do Kazuma. E Kazuma fala o que aconteceu.
e o mesmo fala que tem uma descrição, mas ele não sabe o que é aquilo, e Aqua fala que um demônio de nível 1 Glemirin, e fala que é comum achar eles nas dungeons, e Kazuma fala que ela consegue ver mesmo no escuro, e Aqua fala como se estivesse na luz do dia, e Kazuma fala que ela viu ele fazendo alguma coisa de noite no estábulo, ela fala viu nada, só virou de lado e dormiu, e Kazuma fala muito obrigado de coração Deus Aqua, e os dois continuaram explorando a dungeon, até eles encontrarem um esqueleto, e Kazuma fala que talvez seja de um aventureiro, e Aqua faz a magia dele mandando ele pro céu, e Kazuma pergunta o que ele fez, e Aqua que o Kazuma tá emocionado queria pagar de valentão indo na dungeon sozinho e tá emocionado, e Kazuma fala que deveria largar ela ali, enquanto lá em cima Megumi e Scanor estavam sem fazer, e Kazuma fala na mente que eles deveriam mapear as salas, vigiar os monstros, mas o que eles pessoas que realmente investigam dungeons, e eles estavam procurando tesouros mas não encontravam, e Aqua vê um baú e iria até lá, mas Kazuma suspeitou de que haveria armadilha, e ele joga uma pedra e uma boca aparece, e Aqua fala que o pessoal da guilda falando para tomar cuidado com as mímicas da dungeon dependendo da situação ou eles fingem que são humano para atacar os monstros, e Kazuma fala monstros também, e o mesmo fala que a luta da seleção natural acontece até mesmo dentro de uma dungeon, e mostra uma cena da Darkness mandando eles soltarem ela, e então o Aqua começou a usar desconjura morto-vivo, e sopro divino, nos mortos-vivos e Kazuma fala que ela tá agindo como uma deusa mesmo. Depois de terminar, Kazuma fala que a Aqua salvou ele, e a mesma fala que ele pode elogiar ela quanto quiser, mas Kazuma pergunta pra Aqua se ela não acha isso estranho, os mortos-vivos estarem vários aqui e nenhum aventureiro passaria se não tivesse uma, mas Aqua interrompe, dizendo que ainda tem morto-vivo, e a mesma encontra uma sala, e Kazuma pergunta se ela está bem. E um morto fala que tem uma sacerdotisa entre nós, e o mesmo fala que ele construiu a dungeon, e raptou a filha de um nobre, e mostra a cena dele falando com o rei, e o rei falando que ele fez muita coisa pelo reino e que ele podia fazer o que ele quiser, e que lhe fala que o desejo dele que a amada dele não sofra, e tudo iria acontecer como na história original, com ele contando a história do que aconteceu e Kazuma pergunta se ele é um mago do bem, e o mesmo fala sim, e ele fala que teve que enfrentar todo o reino para fugir com ela, e ele mostra ela o esqueleto dela, e Aqua que pelo menos e ela foi em paz, e o que lhe pergunta se ela pode purificar ele. E Aqua começa a fazer uns símbolos no chão, e Kazuma fala na mente que o Kili abandonou a função dele se tornou um lítio para proteger ela, e fala que ele deve ter sido bem legal, e Aqua fala que está tudo pronto, e Kili fala muito obrigada, e Aqua fala um monte de coisa pra ele dizendo que quando ele acordar, ele vai encontrar a deusa Ares, ela irá ajudar ele, e Aqua usa desconjurar morto-vivo sagrado, e manda ele pro vida após a morte, e os dois saem da sala com o tesouro de Kili, e Kazuma pergunta pra Aqua o Kili só despertou quando sentiu um poder sagrado, então os mortos-vivos só vieram quando ela estava com ele, e Aqua fala que não, e Kazuma fala que na luta contra o Duran os mortos-vivos não foram atrás dela, e Aqua fala porque ele tá pensando nisso agora, mas Aqua fala que se ele tá pensando em deixar ela ali isso não vai acontecer, e Kazuma então em verdade você atrai mortos-vivos, e usa a espreitada, e Aqua fala porque ele tá usando a espreitada sem ela e a mesma começa a pedir perdão, e na superfície, Megumin pergunta o que aconteceu. E Kazuma fala nem vem a culpa e sua por atrair mortos-vivos. E Scanor fala então era verdade. E Aqua fala que ela tem culpa da energia vital dela ser alta. E a mesma fala que ela não vai ficar com a mesma energia vital do Kazuma. E como os seguidores do culto de Axis se sentiriam. E Kazuma fala que ela não está se sentindo nem um pouquinho culpada. E que ela deveria aprender com os dois lá embaixo. E Aqua fala que um vagabundo recluso está mandando uma deusa aprender com mortos-vivos. Na guilda eles estavam comemorando, e Aqua fala que eles conseguiram por causa dela então parte do prêmio e dela, e Kazuma fala que esse dinheiro ia pra dívida deles, e Megumin iria beber, mas Kazuma fala que ela é muito novinha pra beber, e Scanor fala que as coisas estão começando a melhorar, e os Kazuma pagam uma bebida pra Luna, e os aventureiros falam que o Kazuma está pagando e ele fala
fala tudo bem. E um aventureiro pede pro Kazuma usar o roubo, ele usa mais enquanto isso Yun desafia a Megumin a beber bebida, e a mesma fala desafia o aceito, mas o destino não colabora com elas. E Escanor fala que parece que as coisas vão mudar a partir de agora e que até derrotamos o Rei Demônio, novas aventuras nos aguarda e eu estarei preparado. E Kazuma fala na mente que ele ainda é um suspeito, mas isso é muito bom. E Aqua fala que eles vão beber até amanhã, mas ela vomita e Kazuma fala que não pode continuar com isso. Fim da parte 3 da teoria. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o gostei, se inscrevam no canal e ativa o sininho para receber mais vídeos. A parte 4